Você pode passar anos acreditando que está esperando o tempo de Deus, quando na realidade está preso em uma armadilha espiritual projetada para usar sua própria fé como corrente contra você. Durante 2 décadas servindo nas trevas, eu ajudei a construir essa prisão invisível em centenas de vidas. Uma prisão onde a pessoa ora mais, jejua mais, paga dízimos maiores, mas suas finanças só pioram. Seus relacionamentos nunca prosperam, suas portas se fecham uma atrás da outra, e ela ainda agradece a Deus pelo processo que, na verdade, é uma maldição disfarçada de provação. Hoje vou quebrar o silêncio e revelar como o espírito do atraso transforma sua devoção em combustível para sua própria estagnação financeira e emocional. Porque depois de anos operando esse esquema diabólico, descobri que existe apenas uma forma de quebrar essa corrente. E se você não souber disso, pode passar o resto da vida orando para o vazio, enquanto vê outros prosperarem ao seu redor, enquanto você afunda cada vez mais. Meu nome é Thabo Leclerc. Tenho 45 anos e nasci em Joanesburgo, na África do Sul, mas vivo na França desde os 12 anos de idade, quando minha família imigrou para Lyon. Durante 2 décadas da minha vida, dos 18 aos 38 anos, servi diretamente sob entidades espirituais dentro do ocultismo africano e europeu. Não falo de teorias ou suposições teológicas. Falo porque vivi nas trevas mais profundas e sei exatamente como elas operam contra os filhos de Deus. Antes de continuar com este testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero que saiba que o fato de você estar ouvindo minha história hoje não é obra do acaso. É o Espírito de Deus alinhando você com a revelação certa no tempo certo. Quero saber até que país essa palavra está chegando e mostrar que Ele está chamando você para discernir o que tem roubado seus anos, seu dinheiro e seus sonhos. Havia algo que sempre me surpreendia durante os rituais no ocultismo, e que ao mesmo tempo me dava um prazer sombrio. Ver pessoas de fé orando com fervor por prosperidade financeira, jejuando por quebrantamento, pagando ofertas sacrificiais, mas sendo bloqueadas sem a menor dificuldade. Homens e mulheres devotos que clamavam por provisão, rastejavam no chão por milagres financeiros, mas que aos nossos olhos espirituais eram completamente inofensivos. Eles pensavam que estavam ganhando batalhas espirituais, mas na realidade estavam fazendo barulho no vazio. O espírito do atraso não teme o som da sua voz clamando por dinheiro. Ele teme a autoridade financeira que você carrega por trás dela. Muitos desses fiéis estavam em igrejas sérias, participavam de vigílias de prosperidade, faziam campanhas financeiras, pagavam votos pela multiplicação de recursos. Mas eu sabia que nada disso tocava o mundo espiritual quando o coração estava cego, distraído ou em pecado não confessado. O espírito do atraso não bloqueia a vida financeira de alguém em rebelião aberta. Ele paralisa aqueles que estão dentro da igreja, fazendo tudo certo materialmente, mas sem revelação. E por que ele age assim especificamente com dinheiro? Porque o atraso financeiro é uma prisão invisível. Você não percebe que está nela até que anos se passem e você veja que todas as promessas de Deus sobre abundância, todas as palavras proféticas sobre prosperidade, todas as orações por quebrantamento financeiro simplesmente não se cumpriram. É uma prisão onde você se sente como se estivesse caminhando rumo à prosperidade, mas nunca chega lá. E isso é intencional, é estratégico. Mas havia algo que descobri sobre o comportamento desse espírito, que mudou completamente minha compreensão sobre bloqueios financeiros. Algo que poucos sabem e que explica por que tantos cristãos devotos vivem sempre no limite, sempre lutando, sempre quase prosperando, mas nunca experimentando a abundância que Deus prometeu. Antes de continuar, quero falar com você que já tentou jejuar e sentiu que algo estava errado.
Se já passou por momentos onde parecia que suas orações batiam em um muro invisível, saiba que isso não é coincidência. O mundo espiritual é real e muitas vezes estamos sendo atacados sem perceber. Existem forças que operam contra aqueles que tentam se aproximar de Deus, e o inimigo faz de tudo para que seu jejum não tenha efeito. É por isso que indico o e-book sobre o poder do jejum e da oração. Esse material vai te mostrar como fortalecer sua fé, como identificar ataques espirituais e, mais importante, como se proteger contra eles. Ele está disponível por um valor simbólico, porque o mais importante é que você descubra a verdade. O link está no primeiro comentário. O espírito do atraso opera com uma precisão cirúrgica, e durante anos observando suas estratégias, identifiquei sinais específicos que revelam sua presença ativa na vida de alguém. O primeiro sinal não é o caos, é a repetição constante e estagnada. Quando os dias passam, as semanas correm, os meses se vão e nada muda fundamentalmente. A pessoa acorda, ora, trabalha, serve na igreja, mas não vê colheita, não vê expansão, não vê o cumprimento real das promessas de Deus. O segundo sinal é ainda mais sutil, quando o mesmo tipo de luta se repete em áreas diferentes da vida. A pessoa muda de emprego, mas enfrenta a mesma humilhação. Muda de igreja, mas sente o mesmo bloqueio espiritual. Inicia novos projetos, mas todos emperram no mesmo ponto. Essa não é coincidência, é assinatura espiritual. Os demônios deixam rastros e o atraso sempre deixa o mesmo padrão. Início animado, meio confuso, final frustrado. Mas havia algo que me intrigava profundamente no ocultismo. Porque esse espírito tinha uma predileção especial por atacar justamente as pessoas mais religiosas, mais dedicadas, mais comprometidas com Deus. A resposta me chocou quando finalmente a descobri. Pessoas em rebelião aberta são território já dominado, não precisam de estratégias elaboradas. Mas os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que realmente buscam, aqueles que têm potencial para impactar o reino das trevas, esses precisam ser neutralizados com precisão. E a neutralização mais eficaz não é tirá-los da igreja, é mantê-los dentro dela, ativos, mas improdutivos, orando, mas sem respostas, servindo, mas sem frutos, esperando, mas sem receber. Porque uma pessoa de fé frustrada é mais perigosa para o reino de Deus do que uma pessoa mundana satisfeita. Mas o que descobri sobre as orações dessas pessoas me chocou completamente. E explica por que algumas orações atravessam os céus e outras batem numa parede invisível. E isso tem a ver com algo que 99% dos cristãos não sabe que existe. Existiam 3 tipos de orações que observávamos durante os rituais. E cada uma tinha um efeito completamente diferente no mundo espiritual. O primeiro tipo era a oração emocional. Pessoas gritando, chorando, suplicando com desespero, mas sem direção espiritual. Essas orações faziam muito barulho no mundo natural, mas eram silenciosas no mundo invisível. Nós as chamávamos de vapor espiritual. Subiam como fumaça e se dissipavam no ar sem tocar coisa alguma. O segundo tipo era a oração religiosa, repetitiva, decorada, cheia de jargões evangélicos bonitos, mas sem revelação por trás. Pessoas orando porque era hora de orar, dizendo palavras certas na sequência certa, mas com o coração desconectado da presença de Deus. Essas orações tinham forma de piedade, mas negavam o poder dela. Para nós, eram como música de fundo, agradáveis de ouvir, mas completamente inofensivas. Mas havia um terceiro tipo que nos aterrorizava. Eram orações que vinham de pessoas quebrantadas, alinhadas com o coração de Deus, que sabiam exatamente onde estavam pisando espiritualmente e o que estavam enfrentando. Essas pessoas não oravam com desespero, oravam com clareza, não suplicavam, decretavam. E não se perdiam em palavras bonitas. Apontavam para a raiz do problema como alguém segurando um machado espiritual. No mundo espiritual,
Não é o tempo de oração que assusta o inimigo, é o tipo de acesso que ela carrega. Eu vi líderes orarem por 3 horas e nada mudar no mundo invisível. Mas também vi pessoas que em poucos minutos derrubavam estruturas espirituais inteiras, porque sabiam onde estavam pisando e o que estavam enfrentando. Quando eu ainda operava no ocultismo, era fácil identificar esse tipo de pessoa. Elas não oravam com desespero, mas com autoridade. E havia algo específico que diferenciava essas orações poderosas de todas as outras. Algo que transformava palavras simples em decretos, que ecoavam no trono de Deus e faziam o inferno inteiro tremer. Mas descobrir esse segredo me custou anos de observação e quase me destruiu quando finalmente entendi a diferença entre fazer barulho religioso e ter voz no céu. O que poucos entendiam era que o espírito do atraso nunca atua sozinho. Ele é como um maestro silencioso, comandando uma orquestra de entidades menores, cada uma com uma função específica para manter a pessoa presa no quase alcançar. Durante os rituais, eu via essa coordenação diabólica funcionando como um relógio. Enquanto o atraso segurava o relógio da vida da pessoa, seus cúmplices trabalhavam para impedir que ela percebesse o que estava acontecendo. Uma das entidades mais comuns que caminhava ao lado do atraso era o espírito do torpor espiritual. Esse demônio não tirava a pessoa da igreja, ele a anestesiava dentro dela. A pessoa ouvia a palavra, mas não digeria, orava, mas não tocava o céu, cantava, mas sem quebrantamento, e tudo parecia normal, até perceber que estava vagando no deserto há anos. É por isso que muitas pessoas vivem com a sensação de que estão quase recebendo, quase sendo promovidas, quase sendo libertas, quase vivendo na plenitude, mas nunca avançando. Outro cúmplice frequente era o espírito da comparação destrutiva. Ele alimentava a mente com mentiras como fulano começou agora e já está prosperando, Deus se esqueceu de mim, talvez eu não seja escolhido. Esses pensamentos não vinham da pessoa. Eram flechas envenenadas projetadas para abrir portas emocionais para o atraso. O inimigo sabe que antes de bloquear o tempo de alguém, ele precisa desordenar a alma, porque uma alma desorganizada não consegue ouvir a direção de Deus. E a parte mais perversa é que essas entidades não saíam com oração genérica. Elas reconheciam palavras vazias e testavam a autoridade de quem falava. Se não havia alinhamento real com o Espírito de Deus, elas permaneciam fingindo que tinham saído. Era como um jogo espiritual macabro. Elas sabiam a diferença entre barulho religioso e decreto com autoridade celestial. Mas havia uma dessas entidades que era especialmente perigosa, uma que eu considerava a mais sutil e destrutiva de todas. Um espírito que conseguia fazer com que a pessoa permanecesse espiritualmente ativa, mas completamente improdutiva, e sua especialidade era fazer isso de forma tão natural que a vítima nunca desconfiava que estava sendo manipulada. Este espírito tinha um nome específico no nosso meio. Nós o chamávamos de o adormecedor dos vigilantes. Sua especialidade não era atacar com violência, mas com uma sutileza que beirava a perfeição diabólica. Ele esperava o momento exato em que a pessoa já se sentia melhor espiritualmente. Quando o peso se aliviava, as portas começavam a se abrir, a atmosfera mudava e então ele sussurrava de forma quase imperceptível. Agora você pode relaxar um pouco, parar de orar com tanta intensidade, se distrair afinal, agora tudo está bem. Eu vi isso acontecer com tantos crentes quando ainda operava nas trevas. Eles venciam o atraso por um tempo, mas depois baixavam a guarda, e nessa brecha a acomodação entrava. Não apenas para paralisar novamente, mas para reativar o atraso com mais força do que antes. Porque esse espírito não age sozinho. Ele reativa memórias, fadigas antigas, distrações emocionais, desejos enterrados. E o pior de tudo,
ele reconstrói silenciosamente os altares que você derrubou. O que me impressionava era a capacidade dessa entidade de fazer isso sem rituais, mas apenas através de hábitos. Bastava a pessoa retornar ao ciclo antigo de passividade, procrastinação e religiosidade mecânica, e o atraso voltava como se nunca tivesse saído. Era como se ele tivesse deixado uma cópia de segurança espiritual escondida, esperando o momento certo para se reinstalar na vida da pessoa. A acomodação espiritual também tinha uma estratégia específica. Ela tentava fazer a espera parecer espiritual, quando na verdade era uma prisão disfarçada. Usava frases como: tudo tem o tempo de Deus, se for da vontade dele vai acontecer, quem sabe um dia. Mas o que estava realmente fazendo era entregando passividade ao atraso como se fosse humildade. E isso precisava ser confrontado com a mesma intensidade que o próprio atraso. Mas o que o Espírito Santo me revelou sobre essa entidade mudou completamente minha compreensão sobre por que tantos crentes vivem em ciclos, avançam, retrocedem, quebrantam, se acomodam, vencem, recaem. Existia um tipo específico de ambiente onde o espírito da acomodação simplesmente não conseguia respirar. E quando você constrói isso na sua vida, nem mesmo seus filhos serão tocados por esses ciclos destrutivos. Durante as cerimônias que participei dentro do ocultismo, havia uma regra absoluta que jamais podíamos quebrar. Ninguém podia atacar o tempo de uma pessoa sem primeiro silenciar sua identidade espiritual. Essa era a chave. Se a pessoa soubesse quem ela era em Deus, nada nos autorizava a mexer com seu relógio espiritual. Mas se estivesse distraída, ferida ou vivendo uma espiritualidade mecânica, então sim, tínhamos liberdade legal para entrar e manipular seu destino. Essa regra me revelou algo que poucas igrejas ensinam. O espírito do atraso não é apenas uma força que impede o movimento. É um sistema espiritual que reprograma sua identidade para mantê-lo dentro de uma realidade limitada. Ele distorce como você se vê, como entende Deus e como se posiciona na oração. É por isso que orações genéricas não funcionam, jejuns aleatórios não mudam nada. E declarações sem entendimento só produzem barulho no mundo invisível. O inferno não se move por emoção. Ele recua quando encontra alguém que ora com revelação e posicionamento profético. Eu vi isso com meus próprios olhos. Havia crentes que entravam em lugares onde tínhamos altares ativos e a atmosfera mudava, não por causa dos gritos, mas porque carregavam um alinhamento interno. Alma, espírito e palavras sincronizados com o céu. A oração deles era como um decreto assinado no trono de Deus, e nada conseguia resistir. Descobri que essa é a diferença entre fazer barulho religioso e ter voz no céu. Voz no céu não vem com frequência de oração, vem com alinhamento espiritual, santidade e revelação ativa. Quando uma pessoa ora sabendo quem é, onde está pisando e o que está enfrentando, o reino das trevas simplesmente não tem legalidade para operar. É como tentar invadir uma casa onde você não tem chave. E essa regra revelava algo ainda mais profundo que quase me destruiu quando descobri. Na maioria das vezes, o espírito do atraso não entrava através da própria pessoa, mas através de alguém da sua linhagem familiar, usando pactos antigos, palavras faladas e acordos inconscientes para construir um ciclo repetitivo de fracasso, atraso e frustração que se passava de geração em geração como uma herança maldita. A descoberta sobre a linhagem familiar me levou a entender algo ainda mais profundo. Por que algumas pessoas pareciam blindadas espiritualmente, enquanto outras eram vulneráveis, mesmo sendo dedicadas? A diferença não estava na quantidade de oração ou jejum, estava na clareza da identidade espiritual.
Pessoas que sabiam quem eram em Deus, que entendiam sua posição como filhos e não como mendigos, que oravam com autoridade de herdeiros e não com desespero de órfãos. Essas pessoas tinham uma proteção natural que o reino das trevas simplesmente não conseguia penetrar. Durante os rituais, nós tínhamos uma expressão para identificar esses crentes, blindados por revelação. Não importava quantas flechas espirituais lançássemos, quantos feitiços direcionássemos ou quantas maldições ativássemos. Elas ricocheteavam como se houvesse um escudo invisível ao redor dessas pessoas. E esse escudo não era criado por unção de pastores ou campanhas especiais. Era forjado pela consciência profunda de quem eles eram diante de Deus. O que me impressionava era que essas pessoas não oravam pedindo que Deus fizesse algo por elas. Elas oravam reconhecendo o que Deus já havia feito. Não suplicavam por bênçãos como se fossem estranhos batendo na porta do céu. Decretavam promessas como filhos que conhecem a herança do Pai. Quando enfrentavam o espírito do atraso, não lutavam contra ele como se fosse um gigante impossível de vencer. Confrontavam-no como quem tem autoridade legal para expulsá-lo. Essa diferença de posicionamento muda completamente a dinâmica espiritual. Uma pessoa que ora sabendo quem é, não negocia com demônios, ela ordena. Não implora por mudanças, ela declara. Não aceita atraso como vontade de Deus. Ela reconhece como estratégia do inimigo e age de acordo. É como a diferença entre um mendigo pedindo favor e um filho reivindicando herança. Mas havia um segredo ainda mais profundo sobre identidade que descobri observando essas pessoas blindadas. Algo que transformava não apenas suas orações, mas toda a atmosfera ao redor delas. E quando entendi esse princípio, percebi por que tantos crentes vivem ciclos de vitória e derrota, enquanto outros mantêm uma constância espiritual que parece sobrenatural. Havia momentos, durante os rituais, que me deixavam genuinamente perturbado, quando encontrávamos resistência de crentes que não apenas oravam, mas carregavam uma presença que transformava a atmosfera antes mesmo de abrirem a boca. Esses eram os que eu chamava de portadores de governo espiritual. Eles não entravam em lugares com altares demoníacos gritando ou fazendo guerra espiritual barulhenta. Simplesmente caminhavam, e o ambiente se rendia à autoridade que carregavam dentro de si. O que diferenciava essas pessoas de todas as outras era que elas tinham entendido algo fundamental. Oração não é evento, é estado. Não era algo que faziam em momentos específicos. Era uma consciência constante da presença de Deus que carregavam como uma segunda pele. Quando falavam, suas palavras tinham peso no mundo espiritual. Quando decretavam, o reino das trevas sabia que não se tratava de emoção religiosa, mas de autoridade delegada do trono do Altíssimo. Eu observava fascinado como esses crentes lidavam com situações espirituais complexas. Eles não oravam contra demônios, oravam a partir da vitória que Cristo já havia conquistado. Não lutavam para vencer, lutavam a partir da certeza de que já tinham vencido. Não buscavam autoridade, exerciam a autoridade que já possuíam. Era como assistir generais experientes comandando um exército versus soldados desesperados tentando sobreviver a uma batalha. O mais impressionante era que quando essas pessoas oravam especificamente contra o espírito do atraso, suas orações tinham uma precisão cirúrgica. Eles não faziam orações genéricas ou repetiam frases decoradas. Identificavam exatamente onde o bloqueio estava operando, nomeavam especificamente as legalidades que precisavam ser quebradas e decretavam com uma clareza que cortava através de anos de manipulação espiritual como uma espada afiada. Mas havia um tipo específico de oração que esses crentes faziam quando enfrentavam o espírito do atraso que literalmente nos aterrorizava no reino das trevas.
Uma oração que não começava pedindo vitória, mas pedindo algo muito mais perigoso para nós, pedindo luz. E quando essa oração era feita com revelação genuína, tudo que estava escondido era exposto, e nossa operação inteira desmoronava diante dos nossos olhos. A oração que mais temíamos no reino das trevas era simples, mas quando feita com sinceridade e alinhamento, funcionava como um raio-x espiritual que expunha todas as nossas operações escondidas. Ela não era famosa, nem longa, nem cheia de palavras difíceis, mas quando um crente a fazia com entendimento e revelação, toda a estrutura do atraso começava a desmoronar diante dos nossos olhos, porque essa oração não começava pedindo bênçãos, começava pedindo revelação. E isso mudava tudo. O inferno não teme quem pede bênçãos, o inferno teme quem pede luz, porque quando a luz de Deus entra, toda legalidade escondida é exposta, todo pacto oculto é revelado, toda manipulação invisível perde o poder. Era como se alguém acendesse um holofote gigante num depósito de ladrões. Tudo que operava na escuridão ficava visível e vulnerável. Essa oração tinha 3 elementos que a tornavam letal para a nossa operação: revelação, reposicionamento e revogação. A primeira parte era simples, mas devastadora. Senhor, mostre-me onde entreguei meu tempo. Revele as palavras, decisões, alianças ou sentimentos que abriram portas para o espírito do atraso operar na minha vida. Essa parte nos aterrorizava, porque colocava a pessoa numa posição de investigação espiritual. Em vez de lutar cegamente, ela pedia para ver exatamente onde estava o problema. E quando Deus respondia, nossa operação ficava completamente exposta. A segunda parte era o reposicionamento. Espírito Santo, posicione-me com ousadia. Reposicione-me como filho, como guerreiro, como herdeiro. Dê-me sabedoria para confrontar o que precisa ser quebrado e força para me libertar de tudo que ainda me prende. Essa parte restaurava a identidade da pessoa e a colocava na posição correta para a batalha. Era como assistir um soldado ferido se levantar e vestir novamente sua armadura completa. E a terceira parte era a que nos destruía completamente. Em nome de Jesus, revogo toda palavra de derrota, todo voto emocional, toda aliança demoníaca, consciente ou inconsciente, que me amarrou ao atraso. Declaro que meu tempo está nas mãos do Senhor, e a partir de hoje, cada minuto perdido será restaurado com propósito, honra e aceleração espiritual. Essa oração funcionava como um decreto assinado no céu, cancelando contratos que às vezes tinham décadas de operação. Agora que você conhece a oração que quebra a estrutura, preciso revelar o que diferenciava as orações poderosas de todas as outras. O segredo que me custou anos observando e que quase me destruiu quando finalmente entendi. A diferença não estava nas palavras usadas, mas no código de confronto que essas pessoas aplicavam. Elas não oravam apenas contra sintomas. Elas identificavam e atacavam diretamente a origem do bloqueio espiritual com a precisão de um cirurgião espiritual. O primeiro elemento desse código era a identificação específica. Em vez de fazer orações genéricas como "quebra toda maldição", essas pessoas oravam: Senhor, revele se este atraso vem de palavras faladas por familiares, pactos feitos por ancestrais ou decisões que eu mesmo tomei em momentos de vulnerabilidade. Elas forçavam o reino espiritual a ser específico, porque sabiam que no mundo invisível, generalidades não têm poder legal. É como tentar cancelar um contrato sem saber quais cláusulas foram assinadas. O segundo elemento era o confronto direto com legalidade. Essas orações tinham autoridade porque lidavam com a base legal que dava direito ao espírito do atraso operar. Elas declaravam: se foi através de palavras de desânimo que aceitei, eu as rejeito agora.
Se foi através de tristeza que abri portas, eu as fecho em nome de Jesus. Se foi através de relacionamentos tóxicos que permiti influência, eu corto essas ligações espirituais agora. Era um confronto específico, baseado em revelação específica. O terceiro elemento era o mais poderoso, a ativação da restauração imediata. Essas pessoas não apenas cancelavam, elas substituíam. Não apenas quebravam, elas reconstruíam. Declaravam: onde havia atraso, decreto aceleração. Onde havia frustração, decreto satisfação. Onde havia portas fechadas, decreto portais abertos. Onde havia escassez, decreto abundância segundo a vontade de Deus. Era como reformatar um computador e instalar um sistema operacional completamente novo. E havia um quarto elemento que tornava essas orações absolutamente irresistíveis no mundo espiritual. Elas oravam com prazo definido. Em vez de esperar quando Deus quiser, estabeleciam um tempo de fé. Senhor, declaro que em 30 dias verei o movimento das suas promessas na minha vida. Declaro que este será o último ciclo de atraso que experimento. A partir de hoje, cada dia será uma evidência da sua aceleração sobre mim. Essa definição de prazo criava uma pressão espiritual que forçava a manifestação da resposta. O mundo espiritual tem um segredo que poucos conhecem. Tempo não se perde, ele fica retido, não desaparece, fica preso, acorrentado em atmosferas, em pactos, em correntes invisíveis de estagnação. Mas quando uma pessoa quebra essas correntes, usando a oração e o método que revelei, Deus não apenas liberta o presente, ele ativa o tempo que foi interrompido. Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos durante os anos no ocultismo. Quando alguém se libertava de um pacto, de uma maldição, de uma sentença verbal que gerava atraso, as coisas começavam a se mover de forma acelerada, como se anos de espera fossem comprimidos em meses, como se o que estava congelado no mundo invisível de repente entrasse em ebulição. E por que isso acontece? Porque Deus não é um Deus de compensação, Ele é um Deus de restauração. Ele não te dá algo novo apenas para preencher o buraco. Ele devolve o que era seu por direito, com juros espirituais. O atraso não tem poder final sobre o plano de Deus. Ele só consegue agir enquanto há ignorância e concordância. Mas quando o crente se alinha com revelação, se posiciona na oração com entendimento, revoga legalidades e fecha portas, o céu libera o que estava represado. E não se trata apenas de receber bênçãos. É como se o próprio destino fosse reconectado. Chamados esquecidos começam a gritar novamente. Ideias sufocadas voltam com força. O discernimento espiritual que parecia extinto é restaurado com ainda mais claridade. Essa é a justiça de Deus. Ele não apenas devolve o que você perdeu, ele acelera o que você foi impedido de viver. É por isso que existem pessoas que, depois de quebrarem com o atraso, vivem mais em 2 anos do que viveram em 20. O tempo que estava sob domínio do inimigo agora se curva diante do propósito. Mas atenção! Quando esse processo de restauração começa, o inferno vai tentar gerar distrações e atalhos para fazer você trocar promessa por pressa. E essa é a prova final. O teste que define se você está pronto para viver não apenas libertação, mas aceleração com estabilidade. Poucos sabem disso, mas o espírito do atraso não atua apenas parando tudo. Às vezes, ele tenta apressar o que ainda não está maduro, e essa estratégia é ainda mais perigosa porque se apresenta como milagre, como resposta, como favor divino. Mas há um último inimigo que precisa ser derrotado para que essa restauração não seja interrompida novamente. Um espírito que age como restaurador de ciclos, um reprogramador de derrotas. E se ele não for discernido, tudo pode emperrar de novo semanas depois, mesmo que você tenha orado corretamente, quebrado pactos e restaurado sua identidade, porque esse espírito tem uma especialidade diabólica.
Ele usa as pessoas mais próximas de você para sabotar sua liberdade. O espírito que eu mais temia enfrentar quando ainda operava nas trevas era aquele que chamávamos de o restaurador de vínculos quebrados. Sua especialidade não era atacar frontalmente depois de uma libertação, mas esperar pacientemente o momento exato em que a pessoa baixasse a guarda e então usar as vozes mais familiares para replantar sementes de atraso. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Pessoas que haviam quebrado correntes poderosas, que estavam caminhando em liberdade, mas que começaram a se auto-sabotar através de conselhos aparentemente bem-intencionados. No ocultismo, aprendíamos algo terrível, mas eficaz. Se você quer paralisar alguém que se libertou, não precisa atacar diretamente. Basta influenciar a boca de quem a pessoa escuta. Um amigo, um irmão, um líder, às vezes até mesmo o cônjuge. Não com feitiçaria explícita, mas com frases sutis, repetidas com aparência de cuidado. Você não acha que está se apressando demais? Talvez isso não seja para agora. Você já orou o suficiente. Talvez tenha que esperar mais. Vai com calma. Não se desgaste. Essas palavras, quando recebidas sem discernimento, funcionam como decretos emocionais e, quando aceitas como verdade, podem parar completamente o movimento de Deus na sua vida. Porque o atraso só precisa de uma brecha emocional para reativar os mesmos padrões. Não era feitiçaria tradicional, era influência espiritual mal disfarçada. E o espírito do atraso opera exatamente aí, se disfarçando de bom senso, de prudência, de obediência cega. A pergunta que você precisa fazer hoje é: quem tem autoridade sobre suas decisões? Quem você consulta antes de obedecer à direção de Deus? Porque se a voz dessas pessoas pesa mais que a voz do Espírito, então há uma inversão de autoridade que precisa ser quebrada. E atenção, não se trata de cortar relacionamentos, se trata de reposicionar influências, de blindar sua mente contra conselhos que, mesmo com boas intenções, desconectam você do tempo de Deus. Porque o espírito do atraso não precisa fazer você desistir. Ele só precisa convencê-lo a esperar mais um pouco e mais um pouco, até que o tempo da promessa passe diante de você e você nem perceba. Mas há uma forma de discernir isso pela raiz e impedir que qualquer palavra contrária tenha poder sobre seu avanço. Uma estratégia de proteção que blindava as pessoas que eu observava no ocultismo e que as tornava completamente imunes a esse tipo de sabotagem sutil. O que poucos sabem é que existe um tipo específico de atmosfera onde o espírito do atraso simplesmente não consegue respirar. Durante os anos no ocultismo, eu observei lugares e pessoas que eram como fortalezas espirituais impenetráveis. O atraso até tentava se aproximar, circulava ao redor, observava as brechas, mas não encontrava descanso, porque ali dentro algo maior governava. Um ambiente intencional de presença, obediência e fogo espiritual contínuo. Não estou falando de uma casa cheia de versículos na parede ou louvor tocando o dia todo. Estou falando de um lugar onde a atmosfera foi consagrada, onde cada decisão, cada palavra falada, cada pensamento cultivado carrega um peso de vigilância e santidade. Em ambientes assim, o atraso naturalmente perde força. Não precisa gritar, não precisa fazer longas sessões de guerra espiritual. A própria atmosfera se torna um escudo, porque onde a glória habita, o tempo se alinha. Onde o governo de Deus é visível, a pressa demoníaca e a lentidão diabólica se quebram. Eu vi isso acontecer com uma família em Marsella, quando ainda operava nas trevas. Enviamos atraso contra ela, profissional, emocional, ministerial. Mas nada grudava, porque ao pisar naquela casa, sentíamos que o relógio espiritual deles não era controlado por homens. Era governado por algo que não se curvava à manipulação invisível. Cada cômodo da casa parecia um altar.
Não por causa de objetos, mas por causa da intenção. Tudo ali era oração, tudo ali era propósito. Esse ambiente não se constrói em um culto, nem em um domingo inspirado. É construído gradualmente por quem entendeu que oração não é evento, é rotina, que guerra espiritual não é emergência, é cultura, que tempo é semente espiritual e deve ser plantado em obediência constante. E quando isso acontece, o espírito do atraso começa a perder autoridade sobre tudo. O telefone não distrai mais que a presença. Vozes externas perdem força. Planos que costumavam emperrar começam a fluir. A vida se move. E quando você percebe, tempo perdido começa a ser devolvido com juros invisíveis. Mas o inimigo não desiste tão facilmente. Se ele não consegue mais entrar pela porta da mente, vai tentar pela janela do afeto. Ele se esconde atrás de rostos familiares, atrás de vozes que muitas vezes te amam, mas que não discernem o que estão carregando. E essa é exatamente a batalha final que precisamos vencer. A guerra pela proteção das suas decisões contra influências que parecem bem intencionadas, mas que desconectam você do tempo de Deus. Se há uma coisa que aprendi em 2 décadas no ocultismo, é que nem toda voz precisa ser alta para ter poder. Algumas frases ditas em tom de carinho ou conselho carregam mais força espiritual do que muitos feitiços declarados em rituais. Porque o que importa no mundo espiritual não é o volume, é a permissão. A legalidade espiritual nasce quando você aceita algo como verdade, e isso inclui frases como: você não vai conseguir, isso não é para você, você já perdeu tempo demais. Aceite. Talvez você não tenha chamado para isso. Mesmo sendo palavras humanas, se você não discernir e guardá-las no coração, o mundo espiritual entende isso como um pacto emocional. Então, sem perceber, você começa a viver dentro de uma sentença que você mesmo concordou, mesmo que tenha doído escutar. O espírito do atraso opera muito através desse princípio. Ele não precisa mais lançar flechas diretamente em você. Basta inspirar uma pessoa próxima a jogar uma palavra negativa e depois observar se você vai abraçar ou rejeitar. A primeira chave para silenciar essas vozes é reconhecer. Você precisa revisar mentalmente as frases que pesaram na sua alma nos últimos meses. Rejeitá-las ativamente, conscientemente. Não basta ignorar, você precisa declarar no mundo espiritual: revogo toda palavra lançada contra meu avanço, toda sentença verbal que tentei digerir em silêncio, mas que me paralisou. Não concordo, não aceito. E declaro que somente a palavra de Deus é lei sobre minha vida. Esse tipo de posicionamento não é rebeldia, é proteção. O diabo não teme suas emoções, ele teme sua posição. Porque quando você se posiciona em autoridade, quando quebra o silêncio, as palavras perdem o direito de operar. E a segunda parte é ainda mais importante: preencher o vazio. Porque onde uma mentira é arrancada, uma verdade precisa ser plantada. Declare as promessas. Lembre dos decretos de Deus. Ative os versículos que selam seu chamado, porque o mundo espiritual respeita quem sabe o que carrega. E quando você quebra o ciclo da palavra contrária, o céu começa a acelerar o que estava parado há anos. Mas foi exatamente nesse momento da minha jornada que entendi o segredo final. Algo que o Espírito Santo me revelou sobre minha própria libertação do ocultismo e que mudou para sempre minha compreensão sobre como Deus realmente opera quando alguém decide quebrar definitivamente com as trevas e abraçar a luz. Aos 38 anos, depois de 2 décadas servindo entidades nas trevas, chegou o momento em que eu me tornei vítima dos próprios espíritos que ajudava a operar. O espírito do atraso, que eu havia usado contra tantos filhos de Deus, começou a devorar minha própria vida. Meus relacionamentos desmoronavam, minha saúde se deteriorava e, por mais poder que eu tivesse no mundo oculto, sentia um vazio desesperador que nada conseguia preencher.
Foi quando percebi que estava preso na mesma armadilha que ajudei a construir para outros. O momento decisivo veio durante um ritual em Lyon, quando uma entidade que eu considerava aliada se virou contra mim e declarou que eu havia se tornado descartável para o reino das trevas. Naquele instante, compreendi que o diabo não tem amigos, só tem ferramentas temporárias, e quando uma ferramenta não serve mais, ela é quebrada e descartada. O terror que senti naquela noite me fez perceber que eu havia desperdiçado 20 anos da minha vida servindo a quem nunca me amou, nunca me valorizou e que agora planejava me destruir. Foi quando me lembrei das orações daqueles crentes blindados que eu observava com fascínio durante os rituais. Suas vozes ecoavam na minha memória, orações cheias de autoridade, de certeza, de amor de um pai que eu nunca havia experimentado. Naquela mesma noite, sozinho no meu apartamento, quebrantado e desesperado, fiz a oração mais importante da minha vida. Jesus, se você é real, se você realmente ama quem serviu nas trevas, eu preciso de você agora. Revogue todos os pactos que fiz, quebre todas as correntes que me prendem e me dê uma nova chance de viver. A transformação não foi imediata, mas foi real. Nos dias seguintes, comecei a experimentar uma paz que desconhecia, uma esperança que as trevas nunca puderam me dar. E o mais impressionante, todas as técnicas de atraso que eu conhecia deixaram de funcionar contra mim. Era como se eu tivesse recebido um antídoto espiritual contra meus próprios venenos. As entidades que antes me obedeciam agora fugiam da minha presença, porque o que estava dentro de mim agora era maior do que tudo que eu havia servido antes. E foi exatamente nesse processo de libertação que o Espírito Santo me revelou o segredo final que nenhum manual de ocultismo ensina, mas que todo filho de Deus precisa saber. Existe um estilo de vida, uma postura espiritual constante que não apenas quebra o espírito do atraso, mas impede para sempre que ele retorne. E quando você entende esse princípio e o aplica diariamente, não é apenas você que fica livre. Toda a sua descendência é protegida, porque você quebra ciclos geracionais que poderiam afetar seus filhos e netos. O segredo que o Espírito Santo me revelou durante minha libertação não era sobre oração mais intensa ou jejum mais longo. Era sobre algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Vigilância espiritual constante. Não vigilância de medo, mas vigilância de consciência. Aqueles crentes que eu observava no ocultismo e que pareciam blindados, não viviam em paranoia espiritual. Eles viviam em estado permanente de alerta amoroso, consultando o Espírito Santo antes de aceitar convites, antes de responder mensagens, antes de se comprometer com algo que parecia favorável, porque nem tudo que é bom vem de Deus, e essa foi a revelação que mudou tudo para mim. O espírito do atraso não volta com escândalo, ele volta com oportunidades que parecem boas, mas que pedem algo em troca, geralmente sua constância espiritual. Se algo ou alguém faz você enfraquecer na busca de Deus, isso é atraso disfarçado. E se você não discernir rapidamente, o ciclo recomeça. Era por isso que muitos crentes viviam numa montanha-russa espiritual. Oravam, quebravam, aceleravam, depois caíam numa cilada, emperravam de novo e recomeçavam. Mas existe um tipo de consistência profética que só vem para quem cultiva vigilância como estilo de vida. E isso se constrói com 3 pilares fundamentais: oração com escuta, jejum com direção e obediência com precisão. Quando você entra nesse ritmo, começa a perceber que o Espírito te acorda antes do ataque, te deixa inquieto antes da armadilha, te mostra que aquela conversa não é inofensiva, que aquele convite não é aleatório, que aquela proposta não é avanço, é prisão reciclada com embalagem diferente.
Foi assim que entendi, ainda nos primeiros meses da minha conversão, que os verdadeiros libertados não são os mais barulhentos, são os mais sensíveis. Eles não precisam provar nada para ninguém. Apenas caminham com firmeza, porque a voz que guia o coração deles não é a da pressa nem a do medo, é a do Espírito que revela tudo. E quando esse tipo de sensibilidade espiritual é ativada, o espírito do atraso perde a última brecha que tinha para operar. E foi exatamente quando apliquei esses 3 pilares na minha vida que experimentei algo que jamais imaginei ser possível. Anos de chamado que estavam adormecidos dentro de mim começaram a despertar. Talentos que as trevas haviam sufocado ressurgiram com uma força sobrenatural. E relacionamentos que eu pensava estar perdidos para sempre foram restaurados de forma inexplicável. Deus não apenas me libertou do atraso, Ele acelerou minha vida de tal forma que hoje posso dizer que vivo mais propósito em um mês do que vivia em anos inteiros quando estava nas trevas. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que não pode continuar vivendo da mesma forma. Não se trata apenas de orar melhor ou jejuar com mais força. É sobre quebrar a repetição, fechar definitivamente as portas do passado e selar um novo ciclo na sua vida. Você ouviu tudo isso hoje porque o céu está alinhando você com o tempo certo. E quebrar com o espírito do atraso requer mais do que escutar. Requer resposta. Pare agora por alguns segundos e reflita. Você tem vivido preso em ciclos que se repetem, se sentindo que algo invisível segura suas promessas? Percebe que mesmo orando, parece que está sempre quase chegando lá, mas nunca chega? Então hoje é o dia de agir, não como quem suplica, mas como quem assume o que já foi conquistado em Cristo. Sua decisão sela o ambiente espiritual ao seu redor. Sua declaração ativa o céu. E seu posicionamento fecha as portas que o inferno estava tentando forçar todos esses anos. Se esta palavra fez sentido para você, se ela falou verdades que ninguém mais parecia enxergar, então considere ajudar este canal a alcançar ainda mais vidas. Quando você contribui financeiramente com um Super Thanks, você está dizendo ao mundo espiritual que esta mensagem precisa ir mais longe. Sua ajuda financeira ativa um movimento. Faz com que mais pessoas que hoje vivem presas, estagnadas e esquecidas recebam esta mesma chave de libertação. Agora que você entende o que está por trás do espírito do atraso, a pergunta é: o que você vai fazer com essa revelação? Porque ignorar esta palavra é como deixar a porta entreaberta. E o inimigo não precisa de muito espaço. Ele entra pelas menores brechas, especialmente onde ninguém está vigiando. Se você já percebeu que vive um ciclo de promessas atrasadas, relacionamentos repetitivos, oportunidades que escapam no último segundo, ou sonhos que nunca se materializam, então talvez o atraso não seja natural, mas espiritual. E se seu coração está inquieto, se esta palavra mexeu com coisas que você nem sabia que existiam dentro de você, compartilhe este vídeo agora. Não guarde esta revelação só para você. Envie para outros irmãos da sua cidade, do seu grupo, da sua família. Você não sabe quantas pessoas estão presas por ignorância, por cansaço ou por desistência. Um simples compartilhamento pode ser a chave que liberta alguém que está há anos clamando por uma resposta que nunca chegou. Porque a verdade é que muitas pessoas que você conhece estão vivendo exatamente o que você vivia antes de assistir este vídeo, presas numa armadilha que não conseguem enxergar, lutando contra inimigos que não conseguem nomear, orando contra problemas que não conseguem identificar. Quando você compartilha esta mensagem, você está participando ativamente da libertação de vidas que o reino das trevas mantém em cativeiro através da ignorância espiritual. E se você sente que pode estar sendo vítima de inveja, maldições, fofocas ou feitiçaria, não enfrente isso sozinho.
Temos um canal de oração onde liberamos orações poderosas de guerra espiritual, jejum, quebrantamento e cobertura profética especificamente para quebrar essas operações das trevas. Siga agora mesmo e ative as notificações, porque nem todo vídeo liberta, mas o certo no momento certo pode mudar um destino inteiro. Lembre-se, você não está mais sozinho nessa batalha. A verdade chegou até você hoje, e onde há revelação genuína, o atraso não consegue sobreviver. O que o inimigo construiu contra você através de anos de manipulação pode ser desfeito em momentos de oração com revelação. Sua liberdade começou hoje. Seus anos perdidos serão restaurados. E o espírito do atraso que aterrorizou sua vida por tanto tempo acabou de perder toda a autoridade sobre seu destino, porque agora você sabe quem você é, onde está pisando e como lutar. A vitória já é sua. Apenas caminhe nela.